Bom dia, gente, bom dia. Então, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre alfabetização musical e emocional, né? É das live exame que eu estou fazendo nesses dias. Adri, sejam bem-vindos. E aí eu fiz uma na semana passada falando sobre os elementos da música. E hoje a gente vai falar sobre sobre as características do som. E a gente vai falar também um pouco sobre emoções, sobre algumas técnicas bem interessantes para fazer com crianças e mesmo com a gente, com adultos, certo? Espero que seja bem útil para todo mundo. A gente está falando sobre alfabetização musical e emocional. Então hoje a gente vai falar sobre as características do som. E aí eu estava aqui tocando o piano, mesmo que o piano não estivesse aqui para vocês verem, vocês saberiam qual instrumento eu estava tocando, porque a gente reconhece a voz do instrumento, que na música a gente chama de timbre. É o timbre. Então, o timbre da minha voz é conhecido por quem me conhece, por quem ouve eu conversar e tal. E pelo telefone às vezes altera um pouquinho, e quando a gente está com emoções alteradas, a voz também altera um pouquinho, mas a gente reconhece outras pessoas, outras vozes de instrumentos de pessoas por causa do timbre. Normalmente em uma família os timbres são bem parecidos, né? Então, o timbre da minha voz, em muitos momentos, parece muito com os timbres das minhas irmãs. E assim sucessivamente, né? Em toda a família. O timbre de um adulto é bem diferente do timbre de uma criança e de um idoso. E como eu falei, de acordo com a emoção, o nosso timbre pode ser um pouquinho alterada, tá? Mas no normal, quem conhece a minha voz consegue identificar a minha voz, mesmo por telefone, mesmo em algum outro momento. E quando a gente está um pouco triste ou muito alegre, as pessoas também conhecem só pelo timbre, eu esqueci a palavra, gente, mas o nosso timbre é conhecido. E quando a gente está alegre, ou o que eu quero dizer é que as emoções interferem também um pouco no nosso timbre, ok? E eu trouxe aqui vários instrumentos para a gente identificar o timbre deles. E não sei se daria tempo, às vezes a transmissão atrasa um pouco, mas eu trouxe alguns instrumentos e eu vou tocar aqui, sem vocês verem, aqui embaixo. E eu quero ver quem consegue identificar algum, tá bom? Então vocês podem me dizer aí qual é o instrumento que eu estou tocando. O primeiro é esse aqui, ó. Alguém pode me dizer? Enquanto vocês digitam aí o timbre do primeiro instrumento, vou tocar outro instrumento e quero ver aí quem que consegue identificar qual é. Segundo timbre. Acho que vocês não estão vendo. Alguém identificou aí o primeiro timbre? Não apareceu aqui para mim ainda, mas o primeiro timbre foi um instrumento, o tambor. Tambor que nós temos, esse aqui é um tamborzinho de mão. O primeiro foi o tambor, certo? Que parece um balde, né? É um tamborzinho, um tambor de mão. E aqui é um tambor pequeno, né? Dos menores tem uma família de 5, ele é o menorzinho. Então, o tambor. Então dá para perceber pelo timbre que o primeiro que eu toquei não seria um triângulo, por exemplo, né? Foi esse instrumento de pele aqui. O segundo que eu toquei, que parece um triângulo, porque é um instrumento de metal, mas foi uma tecla de metalofone. Alguém identifica essa nota aí? Alguém tem ouvido? Parece triângulo porque é um instrumento de metal, mas foi uma tecla de metalofone, poderia ser um triângulo, né? Não trouxe o triângulo aqui. Outro timbre que nós temos aqui, ó. Vê aí que identifica, ó. Alguém? Enquanto vocês dizem qual é o terceiro timbre, eu vou tocar um instrumento aqui, que foi o que eu coloquei na chamada aí, que é esse instrumento aqui muito interessante. A nota é Lá, certo? Nota Lá, do instrumento que eu toquei aqui da teclinha de metalofone, Lá.
Soa bastante. Outro instrumento, o terceiro que eu toquei, alguém já identificou? Foi um ganzá, tá? Depois eu vou colocar, deixar no feed da Musical.ly os instrumentos, de onde são, tá? Se quiser adquirir vai ser muito bom. São ótimos presentes aí para as crianças. Esse aqui, não sei quantos conhecem, é um instrumento muito interessante, que é a... Esse é uma flauta de êmbolo. Flauta de êmbolo. Êmbolo, que é esse sistema como tem na seringa, e é uma flauta, a gente toca soprando. E esse instrumento aqui, eu acho que poucas pessoas já viram, então poucos saberiam identificar, porque não é um instrumento muito conhecido, não é? Como violão, como teclado, bateria e tal. Timbre já ficou claro, sim? Timbre é a característica do som que identifica a voz, a fonte sonora do instrumento, ok? E aí a gente vai continuar falando sobre duração do som. Então, dentre esses instrumentos que eu já mostrei, nós temos um que soou por mais tempo, que foi a tecla de metalofone. Um instrumento de metal, normalmente eles soam por mais tempo. O instrumento, uma tecla de xilofone, que é de madeira, por isso xilofone, ó, curtinho o som. Então, tem aqui outro de madeira também, ó. Também soa curto, é um som curto. Ele não soa muito porque o instrumento, o material dele não permite que o som ressoe por muito tempo. Então, no som nós podemos identificar a duração do som, se o som é mais curto ou mais longo, tá bom? E aí a gente pode brincar, eu faço com crianças e com adultos na musicalização, uma atividade que eu aprendi com a professora Carmen Mete, do método Williams, que a gente brinca assim, ó, curto, 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 longo, curto, curto, longo, longo. Então, aí para professores e mães, então, podem fazer com as crianças assim, então brincar. Se tem um instrumento que pode fazer sons curtos e longos, pode brincar. Curto, curto, longo, longo. E a criança repete no instrumento. Por exemplo, mesmo no instrumento que soe longo, eu posso segurar aqui para que ele ressoe menos e posso fazer curto, curto, longo, longo. Ok? E assim sucessivamente. Então, duração do som. O som pode ser curto e pode ser longo. Depende da fonte sonora, depende se o instrumento soa muito longo, não é? Com instrumentos que soam tão curto como o xilofone, não tem como eu fazer um som longo. Então, às vezes eu brinco fazendo assim, só o movimento do longo, se só tiver o instrumento. E essa duração é que determina o ritmo da música. A gente falou na semana passada sobre ritmo, não é? Sobre ritmo, que é um dos elementos da música. Então eu tenho uma música, por exemplo. Então aqui, ó. Pá, pá. Primeiro som curto e o segundo mais longo. Pá, pá. E depois os outros dois são mais rapidinhos. E então isso vai determinando o ritmo da música. Pá, 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 pá. Eu estou alterando as notas, né? Eu posso fazer também em uma nota só, como samba de uma nota só, de Tom Jobim. Então ele brinca com uma mesma nota e alterando somente a duração dos sons e mantendo a altura. E aí a gente vai entrar no outro elemento da música, do som, que é a altura. A altura, que muitos confundem com volume, é diferente. Volume é quando eu posso falar mais baixinho assim e posso falar mais alto assim. Esse sentido é de volume. Na verdade, a música chama isso de intensidade, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Agora é sobre altura. O que é altura em música? A altura é quando
um som ele é mais grave, que é popularmente chamado de mais grosso ou mais fino, e em música a gente chama de som mais grave e mais agudo. Então os extremos são grave ou mais grave daqui, ou, e o agudo são os graves, são os agudos, e dentre esses agudo e grave, que são os extremos, temos os médios. Então, um som é grave ou agudo em relação ao outro. Ele sozinho, eu sei que eu posso dizer que ele é agudo, mas eu posso ter um som mais agudo que ele. Então, é um tanto relativo, ok? E como a gente pode identificar e brincar com esses sons graves e agudos? Eu tenho aqui esse instrumento agogô, como eu já mostrei para vocês. Esse aqui é um agogô de madeira. A duração dele é curta. E eu tenho aqui, ó, percebam que esse som aqui e esse aqui é mais agudo, percebe? Normalmente os instrumentos menores, ou as partes menores dos instrumentos são mais agudas. Então eu posso brincar, por exemplo, quem tiver um instrumento em casa, esse ou outros, com tambor, por exemplo. Depois eu falo do tambor. Então aqui, eu brinco, por exemplo, tum, 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 ti, ti, tum, tum, tum. E a criança pode responder, a gente brinca, tum, tum, ti, ti, e a criança vai tocar, ou o adulto, ti, tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum, ok? Essa é uma possibilidade. Pode ser feito também com esse instrumento aqui, que é um instrumento, ó, barra chinesa, lindo ele. Ele também tem duas alturas, ele é todo agudo, ó. Porém, dentro desses dois agudos tem um que é mais agudo que o outro. Então, a parte menorzinha, a barra menorzinha, é mais aguda do que a grave. Então, a gente brinca, ó. Tum, tim, tum, tim. Então, com um instrumento desse, a gente pode brincar. Tum, tim, tum. E aí, quando a gente está com as crianças, com os adultos, eu posso pedir para a criança tocar, fazer esse som. Tim, tum, tum. E ela vai tocar. Ou tum, tim, tum. E aí? E a gente vai desenvolvendo essa habilidade de percepção da altura do instrumento, ok? Aqui é um instrumento que não é tão comum de encontrar também, mas pode se brincar com baldes, né? O professor Marcos falou de balde, eu toquei o tambor, então aqui agora eu tenho, ó, um tamborzão, que pode ser tocado com balde. Tem muita gente fazendo batuque com balde, né? Tem o batuca-baldes do Marcos também, de outro professor, Marcos Veira. Então aqui eu tenho, por exemplo, pode brincar com dois baldes. Então aqui, ó, um tamborzão grave, tum, tum, ti, 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 tum, ti, ti, ti. Então pode pegar balde, caixa de papelão, grande, pequena, e dá pra fazer vários tambores aí, ó. Então eu posso fazer tum, tum, ti, 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 que é o grave, tum, ti, 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 tum, 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 ti, ti, tum. E aí as possibilidades são imensas. Ok, gente, eu espero que esteja servindo para vocês aí fazerem em casa, com as crianças, com os adultos, é muito divertido. Então nós falamos sobre timbre, que é a voz do instrumento, falamos sobre duração do som, que depende também do material, não é, da fonte sonora. Falamos agora sobre altura, de agudo e grave. E vamos falar agora sobre intensidade. Intensidade, vou aproveitar aqui o tambor. Então, intensidade é o que quando eu posso tocar mais forte ou mais suave. Que em música a gente chama o suave de piano também, tá? Não o piano instrumento, o piano de ser suave. Então, eu posso tocar forte e suave. Então, eu vou tocar forte, forte e vou falar fraco, fraco, tá bom? Forte, forte, fraco, fraco. Forte, forte. Ok? Então, forte e fraco. Opa. Essa é a intensidade do som.
som, então, pode ser forte ou piano. Aqui eu tenho este reco-reco, olha que fofo, ó, em formato de sapinho. Tem um vídeo também gravado com ele, ó. Então vamos ver se com o reco-reco a gente identifica o forte e o fraco. Percebe? Forte e fraco é intensidade da música, do som. Ok? Então, vou tocar aqui esses instrumentos e gostaria que vocês, quem está aqui... Oi, Rízia! Bom dia, gente! Bom dia! Eu vou tocar aqui agora alguns instrumentos de todos esses que eu já toquei, certo? Aí agora a gente vai identificar o timbre do instrumento. Tá chegando um pouquinho com atraso pra mim, mas tá valendo. Eu vou tocar aqui esse instrumento e vocês vão me dizer qual que é. Ok? Ó. Primeiro está guardado aqui. Alguém me diz aí qual é o primeiro. O segundo instrumento que eu vou tocar é esse aqui, ó. Alguém? Este foi o segundo. E o terceiro e último dessa brincadeira, que é este. Alguém? Então, vamos lá, a resposta. Primeiro instrumento foi o agogô. Ok. Segundo instrumento foi o reco-reco. E o terceiro instrumento foi a barra chinesa. Muito bem, para quem respondeu aí. Ok, então, só revisando, os elementos do som, ou propriedades, ou características do som são timbre, que é a voz do instrumento, altura, que é quando o som é grave ou agudo, e aí suas variações de sons médios, médio mais para o agudo, médio mais para o grave. Duração, quando o som é curtinho e é um som longo, e suas variações. E a outra foi a intensidade, quando o som é forte ou suave ou piano, e aí também as suas variações. Ok? E a gente já vai agora adiantar e passar para a parte de falando sobre emoções. Ok? Hoje eu trouxe algumas brincadeiras muito legais para se fazer em casa e para melhorar o nosso bom humor, o nosso humor. E a gente conseguir administrar bem as nossas emoções, ok? Tanto para crianças quanto para adultos, idosos, serve para todo mundo. Sejam bem-vindos, vocês estão entrando. Muito bem-vindos à nossa live AME, de alfabetização musical e emocional. E nós vamos então agora falar sobre emoções. Emoções é algo que a gente sente o tempo todo, não é? Toda hora, a todo tempo, muda um pouco, de acordo também com o que a gente está passando no momento, né? Está vivenciando no momento, e mesmo de acordo com o que a gente lembra, de acordo com os nossos pensamentos. Por quê? Tudo que a gente pensa produz, né, causa uma reação química no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, quando a gente pensa em coisa muito boa, pensa em doces, em festas, em parque, em passeios, em viagens, o nosso corpo, o nosso cérebro está emitindo, está transformando, está reagindo, né, quimicamente com boas emoções, com uma química boa que nos traz alegria, nos traz um sentimento de euforia, de energia e tal, certo? E se a gente pensa, só de lembrar em um momento desconfortável, um dia que não foi muito bom pra gente, que a gente passou vergonha, que ficou com medo, que ficou muito triste, da mesma forma o nosso cérebro, ele também reage quimicamente
e causando sensação mais desconfortável para a gente. Então, qual é a ideia aqui? É a gente trabalhar a nossa mente, o nosso cérebro, para que a gente tenha mais momentos bons, que é o que todo mundo deseja, certo? Lembrando que alguns sentimentos desconfortáveis, às vezes são necessários. Se a gente vive só feliz o tempo todo, sorridente o tempo todo, e aí quando alguém vem querendo enganar a gente não vai perceber, porque a gente está tão feliz, tão eufórico, tão bem energizado que não percebe quando alguém quer enganar a gente, por exemplo. E nós precisamos ter essa percepção. Então, alguns estudos dizem, de neurocientistas, dizem que quando a pessoa está mais chateada, mais carrancuda, é mais difícil de alguém enganá-la. Então, nós precisamos saber administrar as emoções, não querer nunca ficar triste e tal, né? Ou querer viver sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente. Todas as emoções são necessárias, nós precisamos aprender a equilibrar, né? O equilíbrio, eu penso sempre que é a solução para quase tudo, para muita coisa. Então, eu trouxe alguns desafios para vocês. O primeiro do dia vocês vão escrever o nome de vocês como um acróstico, sabe? Eu fiz um aqui para mostrar para vocês. Bem que tá todo misturado aqui na minha agenda, mas assim, meu nome é Simone, então Simone. Primeira, na letra S, eu coloquei características boas, tá? Todos nós temos pontos de melhoria também, mas nesse desafio é para você escrever o seu nome, o acróstico, a primeira letra até a última, e escrever uma qualidade, uma coisa boa que você tem com cada uma das letrinhas, certo? Nem sempre é fácil, pode pesquisar na internet, no Google, pode perguntar para alguém da sua família, perguntar para os amigos, o que é que eu sou de legal com a letra tal, tá bom? Então eu escrevi aqui no meu para mostrar para vocês o exemplo. Coloquei Simone, então botei S de sincera, I de inteligente, M de maravilhosa, O de observadora, N de natural e E de especial. Certo? Tem pontos de melhoria também, mas a ideia aqui é você colocar características boas que você tem. Então vocês vão escrever no caderninho bem especial de vocês aí, ou mesmo no computador, onde vocês quiserem, o nome de vocês, fazendo acróstico e uma qualidade, uma coisa muito boa que vocês têm. E vocês vão observar como, quando vocês estiverem escrevendo, emoções boas vão fluir, certo? Façam isso com as crianças, com os adultos, com os idosos que estiverem aí perto de vocês. Vocês vão ver que interessante que é. Porque nós vamos estar observando e tendo consciência, que muita gente nunca parou para fazer isso, nós vamos estar tomando a consciência de quantas coisas boas nós temos, não é? Outra brincadeira que pode ser feita com crianças especialmente, gente, e aí eu fico muito feliz de ver que tem tantas instituições já e tantas famílias mesmo, né, mesmo em casa, fazendo atividades para estimular, desenvolver a inteligência emocional com crianças, que é super importante. Por quê? Com os estudos todos que eu tenho feito com pesquisas, a gente vai percebendo que muitos traumas que nós adultos temos foram originados na infância, não é? Então, a criança ela precisa ter essa inteligência emocional desenvolvida, estimulada, para que ela consiga, já desde criança, administrar suas emoções, não é? Saber conversar, saber dialogar, saber expressar suas emoções. Meninos também, essa história de que menino não chora, nada a ver, tá? Estudem um pouquinho mais sobre isso, quem tem esse pensamento, porque meninos também têm emoções, meninos também são seres humanos e precisam crescer homens sensíveis. E nós mulheres agradeceremos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns cartõezinhos, ó, que vocês podem fazer em casa, podem pegar da internet, tem essas carinhas do próprio WhatsApp, nas redes sociais tem, não é? Então, uma das possibilidades faz os cartõezinhos com as carinhas, ó, e mostra para a criança, para o adulto, né? Sempre falo para a criança que é a minha experiência mais, e é bem interessante a gente trabalhar essas atividades com crianças, mas não somente com crianças. Então, podemos fazer a carinha, mostrar para a criança e pedir para que ela imite a carinha, ó, ou diga, e também diga qual é esse sentimento, né? Que está no cartãozinho. Então, aqui, ó, uma carinha de feliz,
É a carinha de feliz que eu soube desenhar. Ó, essa aqui, ó. Carinha de alegre ou feliz também. Carinha de surpresa, espanto. Carinha de triste, choroso. Carinha de envergonhado, sem graça, sem saber muito o que fazer. Esse aqui tá um tanto indiferente, né? Nem alegre, nem triste, indiferente. Esse aqui, tá ok? Apaixonado, encantado com algo, gostando muito. Esse aqui. Aqui tá bem amistoso, convidativo, piscando para os amiguinhos, né? Está aberto a diálogos. E voltei para o primeiro. Então, aqui são algumas possibilidades, vocês podem fazer muito mais, tem muitas carinhas assim de emoções na internet, no WhatsApp. Então, brincar com as pessoas. Por quê? Quando a gente aprende a identificar as emoções na gente mesmo e no outro, a gente é mais sensível, é mais empático, porque eu penso, bom, meu amiguinho, meu irmão, minha mãe, meu pai não está muito bem hoje, só pela fisionomia que eu percebo nele, não é? E eu também vou conseguir expressar melhor o meu sentimento. A gente aprende a ler, não é? A gente aprende a ler, a interpretar a emoção do outro, e isso é super importante. E além de identificar qual é a emoção que a gente está sentindo, a gente pode, bom dia Ricardo, a gente pode também e deve observar a intensidade dessa emoção que está na gente hoje. Então, é um exercício que pode ser feito todos os dias, tá bom? Então, por exemplo, indiferente, encantado. Por exemplo, eu vejo algo que eu me encanto muito facilmente com as coisas que eu acho fascinante quando eu vejo alguém fazendo algo, principalmente que eu não vejo todo dia, ou algo que eu não faço. Nossa, como um fulano consegue fazer isso tão bem, né? Então, encantada. Eu estou encantada, por exemplo. Então, eu costumo avaliar de 0 a 10 qual o nível do meu encantamento, né? É 8? É 5? É 9? É 2? Qual o nível da minha emoção? Posso também colocar aqui, estou amistoso. Quão amistoso eu estou hoje, de 0 a 10? Estou 10 de amistoso, eu estou super aberta para fazer amizades hoje, para ver amizades hoje, ou não estou tão amistosa hoje, eu estou 2. 2 de hoje eu quero mais ficar na minha, sem muito contato, super normal, né? O tempo de cada um. De triste, ou um tanto choroso, um tanto meio borocochô, né? Então, quão triste eu fiquei neste momento, quão triste eu estou agora, ok? Então, também avaliar a intensidade do sentimento, isso também é muito importante. Quando a gente começa a fazer essas tarefinhas simples, muda tanta coisa na gente e a gente se sente muito bem com a gente mesmo e com o próximo, e compreende melhor o próximo, tende a ser mais empático, não é? O que é uma característica que a gente precisa muito desenvolver no nosso dia a dia. Ok? Outra brincadeira que eu coloquei no folderzinho como mente brincalhona. O que é isso? Então, às vezes nós passamos por momentos muito maus, muito desconfortáveis, muito indesejáveis. Bom dia, Nani e os meninos aí. E às vezes nós passamos por momentos muito alegres que a gente queria que nunca mais acabasse, não é? Então, a nossa mente é muito poderosa, muito mágica, muito especial. Sou apaixonada pelo nosso cérebro, por essa massa toda que tem aqui dentro. Então, a gente pode brincar com a nossa mente. A nossa mente, na verdade, é muito brincalhona. E aí, o que a gente pode fazer? Gente, isso para crianças e adultos, tá? As crianças têm mais facilidade, porque a criança tem a mente mais tranquila, mais leve, mais fluida, né? Então, nós podemos brincar assim. Vamos imaginar agora, cada um pode lembrar aí de um momento muito legal que você viveu, que você queria assim que nunca mais acabasse, tá? Quem preferir pode até fechar os olhos e ficar só me escutando o que eu vou fazer agora. Vou falar um pouco de olhos fechados, tá bom? Então, eu estou imaginando um momento muito legal. Não precisa nem dizer o que é pra ninguém, tá bom? Imagina um momento muito legal que você passou e você imagina agora esse momento muito colorido. E procura na sua mente ampliar a tela como se fosse uma tela de cinema,
muito grande, muito colorida, muito divertida, e você está lá dentro, está na tela, participando de toda aquela história. Olha como foi tão bom, tão intenso, que você não queria que acabasse mais aquela história. Que delícia que é reviver. E quando a gente revive esse momento, ó, pode respirar e sentir melhor. E você vai se sentir muito bem. E nesse momento, o seu cérebro está reagindo quimicamente, trazendo emoções muito boas para você, porque você está revivendo esse momento. Quando a gente relembra, a gente revive. Então, a gente está revivendo esse momento com essa cena bem alegre, bem agradável, você pode estar sozinho com as pessoas que você gosta, e bem colorido, bem viva a imagem. E aí você pode experimentar, sair da cena e ficar como se fosse na tela de cinema, você fica lá fora só assistindo a cena. E aí você percebe que não é tão agradável assim, porque você não está participando, está somente assistindo, mas aí você pode voltar para a tela, volta lá para a sua cena, e bem agradável, aquela cena maravilhosa, e você se sente muito bem. Deixa ela bem viva aí. Pode abrir os olhos, quem estiver de olhos fechados. Eu senti, eu acho maravilhoso isso. E aí a gente sente aquela intensidade, aquela coisa agradável que não fez agora, pode fazer depois em outro momento, tá, gente? É muito mágico. Da mesma forma também, a gente pode fazer com um sentimento, um momento que não foi muito confortável, porém a gente brinca diferente. Por exemplo, vou fazer mais rápido, então. Cada um então pode lembrar de um momento que não foi tão agradável assim, que você queria que aquilo nunca tivesse acontecido. E aí, para que não fica muito agradável, não fica legal a gente ver aquilo tão colorido, tão vivo. É chato. Então, o que a gente faz? Imagina um momento que você queria que nunca tivesse acontecido, mas imagina essa tela em preto e branco, bem embaçada, a imagem não está muito boa. E fica mais confortável se você sai da cena, não fica participando, sai da cena e fica só assistindo. E aí você pode pegar essa tela, imaginar com a sua mão, pega a tela e amassa. Amassa essa tela aí, amassa como se fosse um papelzinho bem pequeno, bem pequenininho, 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 pequenininho. Coloca assim na pontinha do dedo, e dá um peteleco nela. Respira fundo, que aquela cena já foi. Experimentem e me contem depois, tá? Eu tenho certeza que vai melhorar a vida de muita gente com essa técnica tão simples. E agora, quando você lembra da mesma cena, a emoção que você sente já não é tão desconfortável quanto era. Pode estar desconfortável ainda, depende muito das conexões que foram feitas na época, ou até agora como estavam. Mas quando você faz isso, as emoções não desconfortáveis com relação ao evento já vão diminuindo a intensidade. Então você pode fazer isso mais vezes até desaparecer totalmente. Mesmo que você lembre, você não vai sentir o mesmo desconforto que sentia. Ok? Podem fazer isso e que dá certo. E agora, para encerrar esse momento, nós vamos lembrar agora de outro momento muito agradável, porque a gente quer deixar no nosso corpo, na nossa mente, um momento bom. Então, lembra de outro momento bom, diferente do primeiro. Você certamente já teve outros momentos muito bons em sua vida. Outro daqueles momentos que você nunca queria que acabasse. Que delícia. E aí você imagina novamente aquela tela enorme, como uma tela de cinema bem grande, ou uma tela de TV bem grande que você queira. E você revivendo aquela cena bem colorida, bem alegre, com cores maravilhosas, aquela cena grande, tela grande. Se tinha música lá, que delícia que foi, muito agradável. E se sinta nessa tela de cinema, ali dentro, participando de tudo. Respira fundo, sentindo bastante. Respira fundo, guarda na sua memória aí, no coração. E você vai se sentir bem, vai se sentir muito bem sempre que lembra daquela cena, porque a gente revive, quando a gente relembra, a gente revive. Concordam? E então, Elaine, olá, bom dia pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. E a nossa último desafio de hoje é
Lista de gratidão, pessoal. Uma coisa super simples. É outro desafio que eu trago hoje para vocês. A gratidão, assim como os outros sentimentos, produzem uma reação química na gente. E a gratidão produz uma reação química muito boa, muito agradável, muito saudável. Então, o que é que a gente vai fazer? Dica e desafio desta semana, ok? A gratidão. Neste momento, vocês podem pensar, se alguém quiser escrever pelo menos 3 coisas que você agradece hoje, 3 coisas que aconteceram hoje, não é que aconteceram em outros tempos, coisas maravilhosas, magníficas que não acontecem todo dia. 3 coisas hoje que você tem. A saúde, né? A vida com saúde. Quem não está com tanta saúde assim, tem a vida e a esperança que nós temos todos os dias, não é? A fé em Deus, a família, um abrigo, o alimento da manhã, acordar respirando naturalmente. E aí eu lembrei agora de um texto que eu li, desses que a gente tem recebido de coronavírus, né? Dessa pandemia toda que a gente está. A história conta que um senhor estava em um hospital nos Estados Unidos e ele ficou internado com respirador e tal. E quando ele terminou, quando ele teve alta, o médico mostrou a conta para ele, né, das diárias que ele precisava pagar pelos dias que ele ficou com o respirador lá no hospital. E ele começou a chorar e o médico ficou com dó dele e falou: não chore, porque... Começou a explicar e tal. Ele: não, eu não estou chorando porque eu tenho que pagar, eu tenho o dinheiro, eu posso pagar esse valor. Eu estou chorando porque durante todos esses anos da minha vida, ele já era um idoso, todos esses anos da minha vida eu respirei tão naturalmente, né? Deus me deu fôlego de vida e eu nunca paguei nada a ele. Imagina o que eu estou devendo a ele, né? E na verdade é a graça de Deus, não tem como a gente pagar nada a Deus. Mas é uma consideração interessante, porque às vezes a gente não dá muito valor à possibilidade que a gente tem de falar, de raciocinar, de aprender um pouco mais a cada dia, né? De aprender coisas novas, de conhecer pessoas, de se alimentar, de sentir o sabor do alimento, de poder se alimentar de tantos sabores diferentes que a gente tem, de ver a outra pessoa, de ver a natureza, de saber ler, de saber escrever, de saber interpretar. São coisas assim tão simples, tão do nosso dia a dia, que muitas pessoas também não têm, e coisas que a gente vive tanto todos os dias que não percebe, não é? A importância de algumas coisas. Então, se a gente parar para descrever todos os motivos de gratidão que a gente tem, a gente pode passar o dia todo. Então, a dica, o desafio de agora, e eu gostaria até de pedir para quem está aqui participando da live, quem vai ver depois, até descrever também no seu story, no seu feed, não sei, alguns motivos de gratidão. Marca lá a live exame, Musical.ly, tá bom? Para a gente ir se conhecendo mais e compartilhando mais esses momentos agradáveis e que nos fazem tão bem. Então, a dica é, todos os dias, principalmente pela manhã, especialmente pela manhã, porque quando a gente acorda, que já tem aquele sentimento de gratidão, esse sentimento bom, essa coisa gostosa, essa energia que a gente sente, vai guiar a gente durante todo o dia. Então, quanto antes a gente fizer, melhor, tá? Eu costumava muito fazer à noite, na hora de dormir, e ainda faço. E aí eu aprendi há um pouco tempo que pela manhã é ainda melhor. E aí eu tenho feito pela manhã, com mais intensidade, né? A gratidão para mim é algo super natural, que todo o tempo eu estou exercendo a gratidão. Mas assim, de escrever a gratidão. Procura escrever pelo menos 3 motivos de gratidão todos os dias pela manhã, ou de tardezinha, ou à noite, qualquer momento, mas pela manhã principalmente, ok? Então descreve 3 momentos de gratidão, 3 motivos de gratidão todos os dias. E vocês vão observar quanta diferença vai fazer na vida de vocês. Para quem já faz, já sente a diferença que tem, que faz na nossa vida. E para quem não faz, começa a fazer e depois vocês vão me contar que maravilha que é exercer a gratidão todos os momentos. Exercer a gratidão para as pessoas que nos ensinam algo, que nos doam algo de alguma forma, não é? Porque imaginem vocês, como se você levasse um presente para uma pessoa e a pessoa ficasse indiferente.
você já não ia dar outro presente com tanta boa vontade, né? Com tanto prazer. E aí você vai na segunda vez, dá outro presente para a pessoa nem sabe agradecer. Então, a gente acaba perdendo o gosto quando a gente entrega algo para alguém que a pessoa não agradece, não é? Então, às vezes não agradece porque não sabe agradecer. E por isso eu digo, é importante ensinar a gratidão para as crianças, para que elas cresçam sabendo agradecer. Quando a gente agradece, a vida nos dá muito mais, Deus nos abençoa muito mais quando nós temos um coração grato, não é? Deus é muito gracioso e nos abençoa independente da nossa gratidão. E quando nós somos gratos, nós sentimos muito mais as bênçãos de Deus. E para quem pensa diferente, é a vida, o universo, eu não sei, né? Mas eu creio em Deus. E a gratidão é um sentimento muito maravilhoso e muito especial e muito necessário na nossa vida, tá bom? Então vamos agradecer mais, buscar quais os motivos de gratidão que nós temos e ensinar as nossas crianças a serem gratas pelas coisas simples da vida, tá bom? Então, gente, por falar em gratidão, eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje que estão aqui, que passaram por aqui. E pretendemos fazer a terceira e última das lives AME na próxima semana. Vamos falar sobre comportamentos infantis, não somente de crianças, né? Comportamentos infantis que alguns adultos não souberam administrar e até hoje permanecem com alguns comportamentos infantis. E na parte de alfabetização musical, nós vamos falar sobre famílias de instrumentos de percussão. E eu vou trazer alguns instrumentos inusitados, alguns instrumentos que não são muito conhecidos assim da maioria. Aqui tem alguns professores de música, provavelmente vocês conhecem, muitos deles, não sei se todos, mas eu já deixo o desafio para vocês participarem. Na próxima semana nós vamos falar sobre famílias de instrumentos de percussão, e tem instrumentos muito legais, e vamos falar também sobre comportamentos infantis. Espero que tenha sido bastante útil nesta manhã e algumas coisas do que nós falamos hoje vou postar no feed da Musicali também. Ok? Agradeço a vocês a presença nesta manhã aqui comigo. Fico muito feliz de poder compartilhar essas experiências que eu tenho e espero que seja útil para a vida de vocês e para a vida dos que vocês amam. Ok? Bom dia e bom finzinho de semana para nós. Bye! Tchau, tchau, gente!